Fala, meu povo, o Bahia vence o Grêmio na Fonte Nova na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, vai dormir no G4 e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida, contar a história dela, obviamente, falar sobre as polêmicas que teve nessa partida envolvendo a arbitragem, Renato Gaúcho também, que abandonou o campo no segundo tempo, ele saiu do campo da beira, né, do gramado, tirou todos os jogadores, enfim, vamos repercutir tudo o que aconteceu nessa partida, já vai deixando o teu like nesse vídeo para ajudar o canal e, consequentemente, o nome do Esporte Clube Bahia, já se inscreve também para ajudar o canal a chegar a 4.000 inscritos, faltam menos de 800 pessoas para isso. Para quem ainda não me conhece, meu nome é José Victor, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e já vamos começar falando sobre esse jogo, meu povo. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, com golaço de Everaldo, o Bahia vence a equipe do Grêmio na Fonte Nova, assume a quarta posição momentaneamente, o Bahia dorme na quarta posição, dorme no G4 e derrota o Grêmio depois de 6 anos, depois de 6 jogos, né? O Bahia não venceu o Grêmio desde 2021. Bom, para começar falando na escalação, né? O Bahia que começou um pouco diferente do que eu havia previsto, falei sobre a possibilidade do Everaldo entrar e se confirmou, o Everaldo acabou jogando e começou entre os 11 e marcou um golaço. Antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa sobre esse jogo, a gente tem que exaltar a partida que o Everaldo fez e que o Canu fez também. Foram dois jogadores que são bastante criticados pela torcida, com reconhecimento, com merecimento. São jogadores que não vêm jogando bem, que não têm atuações consistentes, mas nas partidas de hoje, Everaldo e Canu, apareceu menos, né, não fez gol, enfim, acabou não sendo um grande destaque assim, mas fez uma grande partida defensiva, trazendo segurança para o time, e o Everaldo também na parte ofensiva, fez um grande jogo, segurou bola, conseguiu incomodar a defesa do Grêmio, criou situações também, fez um golaço, o gol do triunfo também, e enfim, a gente tem que falar sobre isso. Vamos falar sobre o jogo. Escalação para mim acertada do Rogério. Eu trouxe a informação do Everaldo justamente por acreditar que ele queria pesar a área, colocar um atacante de referência, um cara para trombar com o Kahneman, que é um zagueiro bastante forte, que se impõe também. Acho que colocar o Biel, o Tassiano ali, ele não conseguiria essa imposição pelo meio de campo, ou até para segurar a bola, para baixar e construir um novo jogo. O Everaldo acabou fazendo isso muito bem. O Bahia que começou o jogo me surpreendendo. Teve bastante posse de bola, esperava um Grêmio um pouco mais ofensivo, um Grêmio que incomodasse mais a saída de bola, por exemplo. Isso não aconteceu em nenhum momento. Era um Bahia que tinha posse de bola, que tinha o controle do jogo, que tentava impor o seu ritmo, ainda de forma meio lenta, mas enfim, colocava o seu ritmo no jogo e conseguia envolver o time do Grêmio, né? Conseguia com muita liberdade no meio de campo e, sobretudo, para mim aí foi o maior erro da equipe do Grêmio, foi ter deixado o Caio Alexandre tão livre assim para construir um jogo. Era um motor, era o cara que fazia aquele time andar. Ele pegava na bola, já olhava para o lado, já olhava para frente, conseguia passes quebrando linha, encontrava jogadores em situações melhores, bem posicionados para receber esse passe, para construir um novo jogo. O Caio Alexandre é um jogadoraço e o maior erro do Grêmio para mim nessa partida foi ter deixado livre para construir esse jogo desde trás, armando, construindo, tocando para o lado, para frente, encontrando opções, fazendo lançamentos, né, passes por cima da defesa do Grêmio, jogadoraço. E o Bahia conseguiu, com esse estilo de jogo, colocar o Grêmio para trás. O Bahia teve o controle a um determinado momento ali de 15, 10 minutos que perdeu, que o Grêmio conseguiu crescer e ter um pouco mais de presença, mas tirando esse momento da partida, o Bahia teve total segurança, controle do jogo no primeiro tempo. Foi uma partida extraordinária da equipe, colocando o Grêmio para trás, criando situações, mesmo que poucas, mesmo que não tão claras assim, mas era um Bahia muito organizado, muito criativo, que sabia o que estava fazendo com a bola, tocando de um lado para o outro, tentando cansar a equipe do Grêmio, tentando encontrar espaços, tentando encontrar os jogadores sempre bem posicionados, se movimentando bastante. O jogo do Bahia hoje, enfim, funcionou. Eu falei com vocês no vídeo de ontem, na parte de análise, que a minha maior preocupação é que esse jogo do Bahia funcionasse. E graças a Deus funcionou. Deixou sensações muito positivas. O Grêmio, claro, assim, tem os métodos do Bahia, mas esperava um Grêmio que marcasse metros mais à frente, que incomodasse mais. O Grêmio veio com a escalação também um pouco diferente do que eu imaginava, com Edenilson na frente, Diego Costa, jogadores pesados, marcando muito atrás, que quando recuperava essa bola não tinha campo para correr para frente, não tinha velocidade. E tudo isso ajudava o Bahia, que, eu repito, tem seus méritos, não vou tirá-los, é mérito total. O Bahia fez um grande jogo na Fonte Nova, mas foi um Grêmio muito conflituoso. Óbvio também, merecimento do Bahia, que marcava bem, quando perdia a posse da bola já voltava para o seu campo de defesa, ocupava muito bem, fechava os espaços, e era um Grêmio que tinha bastante dificuldades nessa transição ofensiva e também tinha bastante dificuldades para marcar, como eu expliquei para vocês a situação do Caio Alexandre. Falar sobre o Everaldo, que conseguiu encontrar a situação e fez o gol.
Meu povo, o Everaldo, ele é um jogador que ainda precisa melhorar bastante. Tecnicamente ele errou alguns passes, lançamentos, alguns domínios no jogo de hoje também, mas fez um grande jogo. O Everaldo merece e precisa dessas grandes atuações para conseguir ganhar confiança e para conseguir voltar, ou pelo menos ser o Everaldo que a gente nunca viu ainda com a camisa do Bahia. Com o Everaldo que consiga entregar gols, consiga entregar números e resultados. Ele joga mais afastado da área nessa temporada, é bem verdade, ele cai bastante pelos lados, isso dificulta as oportunidades, né? Ele não tá ali centralizado, às vezes ele não consegue receber um passe que era para ele, às vezes ele tá na lateral do campo, ele toca pro Cauli, e o Cauli que deveria estar naquele lado do campo para justamente servir ele, entendem? É justamente esse tipo de situação que acontece, que às vezes acaba tirando ele próximo do gol, que acaba tirando o Everaldo da sua principal característica, que é um centroavante, mas que no jogo de hoje, enfim, ele conseguiu fazer aquilo que ele tem que fazer. Camisa 9, driblou o zagueiro, né, a marcação do Grêmio, e fez um golaço na Fonte Nova que nos dá esse triunfo importantíssimo para a tabela. Eu expliquei também para vocês ontem que era importante pontuar. O Grêmio vai ser um adversário direto do Bahia pela primeira página da tabela. Eu não sei se é por Libertadores, eu não sei se é por G10, mas o Grêmio com certeza vai brigar para estar entre os 10 primeiros. E você conseguir somar pontos contra essa equipe, vencendo, empatando fora de casa, é extremamente importante. Vencer o Grêmio na Fonte Nova, lá na frente do campeonato, a gente vai ver o quanto foi importante esse triunfo hoje. E enfim, o Renato Gaúcho pagou mais uma vez um papelão, né, meu povo? Eu não sou, assim, aqueles caras que criticam o Renato Gaúcho. Eu gosto do Renato Gaúcho, da figura que é o Renato Gaúcho, mas ele pisou na bola feio hoje na Fonte Nova. Ele abandonou o campo no segundo tempo, ele tirou todo mundo que estava no banco de reservas, ele, a comissão, os jogadores, só deixou o massagista e o médico, por conta de uma expulsão, né, do auxiliar dele, ele, enfim, insinuando que o árbitro estava favorecendo a equipe do Bahia e coisas do tipo. Vamos falar sobre esse assunto de arbitragem, que eu acho que merece um destaque importante no vídeo de hoje. Quando a gente ganha, também é importante falar da arbitragem, para depois, quando a gente perde ou acontece algo assim, não parecer apenas chororô. O Braulio fez hoje uma das suas piores partidas como árbitro desde que eu acompanho o futebol brasileiro. Foi terrível, em todos os sentidos, com as duas equipes, invertendo faltas, deixando de marcar faltas que realmente eram, e depois ele dava faltas que não eram nada a ver. A falta de critério é o grande problema da arbitragem brasileira, e o Braulio hoje esbanjou isso, não conseguindo controlar o jogo com cartões, os jogadores engolindo ele. O Kahneman teve uma hora que foi pra cima, que peitou, outros jogadores do Grêmio também, o próprio Renato Gaúcho com esse tipo de atitude, porque o Braulio não conseguiu em nenhum momento da partida controlar. Ele inverteu muitas faltas, ele deixou de dar faltas bestas, ele deixa o jogo correr, e é um risco porque você precisa seguir um critério. A partir do momento que você escolhe ser um árbitro que deixa o jogo jogado, que não marca faltas bestas, que não fica picotando o jogo, você também precisa entender uma coisa: você precisa ter critério. E a partir do momento que você não tem critério, justamente com esse estilo de arbitragem, você acaba sofrendo depois com suas próprias ações, com suas próprias marcações. E o Braulio foi um terrível no jogo de hoje em relação a isso. E sobre o Renato Gaúcho, é um papelão que o Renato fez. Como eu falei pra vocês, não sou um fã do Renato Gaúcho, tá? Mas não tenho nada contra. Mas o que ele fez hoje foi, cara, tenebroso. Foi vergonhoso pro Grêmio, pros jogadores, pra arbitragem, pro futebol brasileiro. Um cara não pode perder a cabeça desse jeito em um jogo de campeonato brasileiro de Série A. Um árbitro um técnico tão renomado como é o Renato, né? Com títulos já importantes na carreira, com um nome também a zelar. E ele tomou aquele tipo de atitude, claro, de cabeça quente, mas que não pode acontecer. É uma vergonha para os jogadores que estão em campo, né? Vendo seu principal, assim, seu comandante se retirando daquela forma e você não podendo fazer nada e tendo que se prestar aquela vergonha. Os próprios jogadores que estavam no banco de reservas, eu tenho certeza que a grande maioria deles não queria sair daquela maneira, por mais que, enfim, toda a reclamação da questão da arbitragem, que realmente eu reconheço, teve algumas faltas que o Braulio marcou errado em relação ao Bahia, né? Um lance do Arias mesmo na linha de fundo, que o jogador do Grêmio apenas encosta no Arias, ele já cai e o árbitro marca falta. Outros lances também a favor do Grêmio nesse mesmo sentido, enfim, mas o Renato não pode. É uma vergonha, cara, ridículo. Eu tenho certeza que a diretoria do Grêmio, enfim, todo mundo que tá acima hoje do Renato deve chamar ele no vestiário para falar sobre sobre essa atitude que com certeza vai rodar o Brasil, as imagens nessa segunda-feira em todos os telejornais e também amanhã no domingo, porque, cara, não pode, é vergonhoso. Mas, enfim, se for chorar, Renato, manda áudio. Bahia vence o Grêmio, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, a gente dorme no G4, amanhã tem a rodada completa, segunda-feira também o complemento entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Muito provavelmente a gente deve sair do G4, mas que a gente consiga permanecer entre os 6 primeiros, entre os 7 primeiros, para já conseguir ir criando aquela gordurinha, para já ir pensando e se mantendo naquelas primeiras posições, para ir alimentando esse sonho da gente buscar uma Copa Libertadores da América, coisa que não acontece desde 1989. Seria um sonho, e a gente está começando esse campeonato
ao meu ver, bem, tá? A gente teve os problemas defensivos, todos que foram resolvidos na partida de hoje. O Bahia vence pela primeira vez no campeonato sem tomar o gol, e que se mantém assim, que a gente continua mantendo essa pegada, esse nível de atuação e apenas melhorando. Tem coisas a melhorar, tem coisas a corrigir, mas as sensações que o Bahia deixa em campo hoje são muito positivas, que a gente consiga manter isso em todos os jogos, dentro e fora de casa, para conseguir constância nos resultados, aquilo que eu sempre falo com vocês. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você assistiu, não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de comentar também aquilo que você achou do jogo e não se esquece de se inscrever. Se você ainda não for inscrito, é muito importante. Eu percebo que muita gente que assiste o vídeo não é inscrito ainda, então clica no botão de se inscrever, não custa nada, é 5, 2, 3 segundos que vai demorar para me ajudar demais, tá bom, meu povo? Até amanhã, até domingo, que deve sair vídeo mais uma vez no canal. Me perdoe por não ter saído vídeo mais cedo e é isso, valeu, tchau!